Amém, irmãs? Amém. Vamos abrir as Bíblias em Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Evangelho de Marcos, ou como alguns dizem, São Marcos, né? Capítulo 5, a partir do versículo 21. Aonde a palavra de Deus nos fala sobre a filha de Jairo, né? Que estava com um problema sério, e fala da mulher do fluxo de sangue. Então, esse capítulo aqui, a partir do versículo 21 até o final, verso 43, vai falar da filha de Jairo e da mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas o tema que eu quero meditar nessa noite é: quando você vem a Jesus, Ele vai com você. Posso ouvir um amém? Amém. Olha, quando você vem a Jesus, o que é que acontece? Você crê que Ele vai com você? Amém? Amém? Então, amém. Olha o que diz o verso 21, diz assim, ó. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que um dos chefes, um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E Jesus foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isto, ao contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no corpo já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher que saía e o que lhe tinha a mulher que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. Olha o que ele diz no verso 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas ainda, ou importunas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entretanto, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorai? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, ou seja, Pedro, Tiago e João. E entrou onde a menina estava deitada, e tomando-a pela mão, disse: tali cumini, que quer dizer, ou que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande assombro. E mandando-lhes apressadamente que ninguém o soubesse, disse que lhe dessem de comer. Amém, irmãos? Deu aí para ler uma boa porção das Escrituras, né? Isso é importante, a gente ler a Bíblia em casa,
no caminho, no trabalho, onde a gente tem a oportunidade, a gente lê a palavra. Então, deixa a sua Bíblia aberta aí, amém? Não feche a Bíblia, viu? Deixa a Bíblia aberta aí. Nós vamos orar para que Deus possa nos dar uma palavra para os nossos corações nessa noite, para que o nome dele seja glorificado, a igreja edificada e vidas sejam salvas, em nome de Jesus. Amado e querido Deus, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, porque tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e todo poder. Tributamos a ti ações de graças, pela tua bondade e teu amor para conosco. Te pedimos, ó Pai, perdão de nossos pecados, e te pedimos a graça, a orientação e a unção do Espírito Santo, para pregarmos a tua palavra, segundo a tua vontade, para o louvor da tua glória. Que esta palavra glorifique o teu nome, fortaleça a tua igreja, e vidas tenham um encontro pessoal contigo, e alcance a salvação em Cristo Jesus. Dá-nos essa bênção e sede conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos e irmãs. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Agradeço a lembrança de vocês, da minha pessoa, né? Quando o pastor aposenta na promessa, ele é meio esquecido, né? Porque o pessoal lembra mais de quem está na ativa, né? Quem está na ativa é geralmente a infantaria do exército, né? Quando o pastor aposenta, ele vai lá para trás do grande pelotão, ele vai lá para trás da logística, talvez, né, empurrar um carro velho, né, empurrar alguma coisa que quebrou, ajudar alguém, ir para a cozinha, né? Mas eu agradeço a Deus pela vida de vocês e agradeço a Deus pela honra que vocês têm sempre me dado aqui nesta igreja, desde o dia que eu vim a primeira vez nesta igreja e continuo vindo, vocês sempre têm assim demonstrado um amor fraternal muito grande por mim e eu nunca esqueço de vocês. Nunca esqueço dessa igreja, né? É tanto que os irmãos sabem que eu faço questão de passar aqui, né? Eu sou feito chuva no sertão. Pelo menos uma vez eu passo. Não passo sempre, mas eu faço questão de passar pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses e passar aqui e estar com vocês. Agradeço no meu nome, agradeço no nome da minha esposa e louvo a Deus pela vida de vocês. Mas vamos para a palavra. Amém? Tema de hoje, quando você vem a Jesus, Ele vai com você. Tema bem simples, direto, objetivo. Baseado no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, verso 21 até o 43. Veja, meus irmãos, quando nós analisamos esse capítulo, nós vemos aqui que quando o sofrimento bate na porta do ser humano, seja ele rico ou pobre, né, geralmente traz o efeito dessas pessoas se voltarem para Deus. Veja que no caso aqui tem 2 personagens aqui nessa história que foram abençoados independente da sua condição social, espiritual, intelectual, moral, que é Jairo e a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, quem era ela? Era uma pessoa falida, uma pessoa que talvez num passado, né, que o evangelista Marcos não narra, mas ele nos dá uma pista. Ele diz que ela tinha posses e que ela ficou doente de um fluxo de sangue. Ele não diz a causa dessa doença, diz apenas que ela tinha uma hemorragia constante e que por causa dessa hemorragia, por causa dessa enfermidade, ela lutou com essa enfermidade durante 12 anos. E durante esses 12 anos, ela pegou tudo quanto tinha, economias, bens, e investiu em médicos e na medicina na época. E Marcos deixa claro no texto uma coisa interessante, que diz que quanto mais ela investia na medicina, indo atrás de médicos, ao invés dela melhorar, ela piorava. Você imagina, hein? Imagina, você atrás de uma cura, você junta aí umas economias durante a tua vida, e você vê durante 12 anos você gastar tudo com a enfermidade, e ao invés de você ser aliviado, ou ser libertado, você piora. Então, essa mulher, quando ela foi a Jesus, ela já estava falida.
Ela era uma pobre coitada que precisava de ajuda. Por outro lado, a gente vê um homem bem-sucedido, chefe da sinagoga, um dos líderes do povo de Deus e provavelmente um fariseu, que era Jairo. Pois os fariseus, eles dominavam a sinagoga. E para liderar as sinagogas em Israel, eles basicamente só colocavam quem era do grupo deles. Então veja, um homem rico e uma mulher pobre, unidos com um só propósito, que era buscar Jesus em pró de uma libertação, em pró de uma cura, em pró de um milagre. E aí, quando a gente analisa os dois casos, nós vemos que a enfermidade é algo que, por incrível que pareça, nivela o ser humano, junta ricos e pobres, poderosos e fracos, inteligentes e ignorantes. Olha, quando o calo aperta, meu irmão, a etiqueta fica de lado, o diploma é encostado e o cidadão faz tudo para se libertar de uma enfermidade que provavelmente levará ele à morte. Então aqui nós vamos analisar hoje o caso de Jairo. Não quero falar do caso da mulher do fluxo de sangue, isso a gente fala outro dia. Mas hoje vamos analisar a história de Jairo. Veja, quais foram as atitudes que Jairo tomou indo de encontro a Jesus. A Bíblia diz aqui que Jairo, um dos principais da sinagoga, líder da sinagoga, homem de boa posição social, homem rico, abastado, poderoso, conhecido, famoso e honrado em Israel, estava acontecendo um problema na casa dele. O texto diz que ele tinha uma filha de 12 anos. E pelo que o texto mostra, demonstra que ele amava muito essa filha. E pelo que o Marcos mostra também, parece que essa menina era a única filha que ele tinha. E ele tinha um carinho, um amor muito grande por esta menina. E Marcos nos narra essa história dizendo que essa menina começou a ficar enferma, a coisa foi piorando, a coisa foi ficando grave, e Jairo, como todo bom pai que ama a sua filha, que ama os seus filhos, ele não cruzou os braços vendo a sua filha perecendo. Ele resolveu buscar a solução. Na certa, Jairo, como ele era um homem rico, ele provavelmente já tinha buscado auxílio na medicina da época. Mas ele, como a mulher do fluxo de sangue, não encontrou solução, nem razão de permanecer com a medicina, ou seja, ir ao socorro dos médicos. O médico certamente já tinha passado na casa dele, já tinha medicado a menina, mas ao invés da menina ficar curada, ficar boa, a Bíblia diz que ela foi piorando, ela foi ficando cada dia mais enfermo. E Jairo, como ele era um chefe da sinagoga, fazia parte da seita dos fariseus. Os fariseus, eles estavam bem antenados naquilo que Jesus estava fazendo. Eles se comunicavam entre si, porque eles estavam, como diz lá na minha terra, espiando Jesus, para ver o que Jesus falava, ensinava e fazia. Então Jairo, ele sabia quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele conhecia Jesus. Mas como ele era um fariseu, ele se manteve distante, porque a seita dos fariseus, parece até uma redundância, não aceitaram muito bem Jesus. A maioria dos fariseus tinham Jesus como inimigo, e poucos dentro da seita criam em Jesus, respeitavam Jesus e iam até Jesus, como Nicodemos e agora Jairo. Então Jairo, sabendo do poder que Jesus tinha, ouvindo falar do que Jesus já fazia, porque a fama de Jesus nesse momento do Evangelho já era muito grande. A fama de Jesus era o filho do carpinteiro, ou o filho de Dona Maria, lá de Nazaré,
que tinha um poder sobrenatural, que tocava em leprosos e os leprosos ficavam limpos. Tocava nos olhos dos cegos e os cegos passavam a ver. Tocava no ouvido do surdo e o surdo passava a ouvir. Tocava nos lábios do mudo e o mudo passava a cantar e a louvar a Deus. Então Jairo disse: esse homem tem a solução para o meu problema. E aí Jairo se despe de toda soberba, de todo preconceito social e de todo preconceito espiritual e resolve ir ao encontro de Jesus. E nós estamos aqui nessa noite, viemos a essa casa de oração também para encontrar quem? Para termos um encontro com quem, meus irmãos? Com Jesus. Claro que ver a irmã Magda é bom. É sempre bom, né? Irmã Magna, pastor Zezinho, os irmãos, as irmãs. Estamos aqui para ver uns aos outros, né? Ver a Mara hoje, né? Uma bênção. Junto com o nosso irmão. É uma bênção. É um presente de Deus ver vocês. E ainda mais quando a gente encontra vocês, a gente pergunta assim: está tudo bem? E você diz: está tudo jóia. É uma beleza, uma maravilha. Mas o nosso principal encontro aqui não é com o pastor, não é com os irmãos, é com o dono da casa, é com o dono da igreja, é com o cabeça da igreja, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E aqui Ele está. Ele nos espera quando nós nos dirigimos para esta casa. E aí Jairo decide ir até Jesus. E quais as atitudes que Jairo tomou que nós podemos imitar e seguir os mesmos passos? Vou citar apenas 4 aqui. Primeiro, Jairo foi a Jesus com um objetivo. Jairo não saiu de casa alheio ao que ia fazer. Ele viu a sua filha lá doente, enferma, piorando, cada dia mais sofrendo, cada dia mais padecendo. E ele, como um bom pai, ele estava e ele percebeu que a sua filha iria morrer. E aí, ele decide sair de casa e vai ao encontro de Jesus. Ele vai procurar Jesus e ele ouve falar que Jesus está lá na beira do mar, ensinando, pregando e falando de Deus. E Jairo decide ir ao encontro de Jesus. Mas ele saiu de casa com um objetivo. Qual era o objetivo? Encontrar Jesus, custe o que custar. Ele botou isso no coração e rumou em direção a Jesus. A esperança de Jairo, meus irmãos, não estava na igreja, na sinagoga, na religião, porque tudo isso ele já tinha. De tudo isso ele já tinha se valido. Ele era um judeu. Ele era um judeu devoto, ele era um judeu praticante, ele já tinha orado a Yahvé, o Deus de Israel, ele já tinha feito as suas preces, ele já tinha feito as suas orações, já tinha lido os seus salmos, mas ele viu que isso não era suficiente. Ele tomou uma atitude: olha, eu vou atrás de Jesus. E eu acho que quando ele falou isso em casa, as pessoas devem ter ficado assombradas. Alguns devem ter dito: não acredito. Não, você vai atrás daquele carpinteiro? Sim, eu vou atrás daquele carpinteiro. Por quê? Porque Jairo viu que Jesus era a última esperança para ele e para a sua filha. Ele percebeu que tudo quanto ele podia fazer como ser humano, ele tinha feito. E agora, meu amigo, estava nas mãos de Jesus. E se a Bíblia mostra aqui, e a Bíblia dá pista, e a Bíblia nos deixa, né, mais ou menos atento disso, demonstra que ele amava a filha dele. Olha, qual é o pai que está enfermo, meu irmão? Ou um pai que vê a sua filha enferma e não corre atrás de um remédio? Eu sou pai, eu tenho 2 filhas. Uma que vai fazer 20 agora em dezembro, outra que fez 28 agora em julho. E quantas vezes as meninas ficaram doentes e eu saí de madrugada atrás de socorro para elas? Naquelas ruas de Diadema, de madrugada, atrás de remédio, atrás de posto de saúde.
arriscado ser assaltado, baleado, ferido. Mas quando a gente vê uma filha, um filho doente, a gente não faz qualquer sacrifício. Por quê? Porque nós amamos os nossos filhos e as nossas filhas. Então Jairo, ele foi a Jesus com um objetivo. Segundo, o texto mostra que Jairo não foi a Jesus lerdamente, mas a Bíblia diz que ele foi a Jesus apressadamente. Por que ele foi apressadamente? Porque Jairo tinha um problema na mão de vida ou morte. Ele não titubeou, ele não vacilou, ele não duvidou. Ele colocou um objetivo no coração e rumou em direção ao alvo. Foi em direção à solução do seu problema. Então veja, ele vai a Jesus com o objetivo, ele vai a Jesus apressadamente, porque ele já estava entrando na fase do desespero. Ele já estava desesperado. E aí vem uma terceira atitude. Saiu com o objetivo, foi apressadamente, mas a Bíblia diz que quando Jairo chegou à beira da praia e ele encontrou Jesus lá ensinando, pregando, falando, a Bíblia diz que imediatamente ele caiu aos pés de Jesus e o adorou, e o louvou. Ele reconheceu com este ato de se prostrar aos pés de Jesus, que Jesus era realmente aquele que poderia salvar a ele e salvar a sua filha. Quando ele se prostra aos pés de Jesus, ele se humilha diante do Senhor Jesus. Ali ele estava quebrando a barreira social, ou seja, um homem rico, importante, poderoso, conhecido na sua terra, estava se prostrando aos pés de um carpinteiro. E a profissão de carpinteiro daquela época, irmãos, não era uma profissão tão recomendada, tão querida, tão famosa. Eram poucos que eram carpinteiros. E aí Jairo vai, deixa as suas etiquetas de lado, quebra as barreiras sociais e se lança aos pés do Senhor Jesus. Segunda coisa que ele fez, ele deixou de lado as etiquetas religiosas. Ele esqueceu que ele era fariseu. Ele esqueceu que ele era o chefe da sinagoga. Ele disse, olha, meu amigo, é o seguinte, essa religião que eu sigo não me resolveu nada até agora. Todo mundo critica esse homem chamado Jesus, todo mundo baixa o cacete nele, mas é o seguinte, é ele que tem a solução para o meu problema. É só ele que pode curar a minha filha e salvá-la. E ele se joga aos pés de Jesus e se humilha. E aí, quando Jairo faz isso, nós nos lembramos de outro acontecimento em que Jesus disse assim, ó, aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Por que aquele que se exaltar será humilhado? Mas será humilhado por quem? Por quê? Será humilhado o exaltado, o egoísta, não é? O gostosão, o bonitão, né, Anderson? Né? Ali o cara é todo metido, né? Esse tipo de gente arrogante. Sabe com quem o arrogante briga? Com Deus. Porque a Bíblia diz assim, que Deus aborrece o soberbo, mas Ele dá graças ao humilde. Você quer aborrecer Deus? Ande arrogantemente. Ande com a crista, né? Empinada, que ele vai quebrar. Porque Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graças ao humilde. Veja que Jairo não chegou diante de Jesus dando carteirada. Ele não chegou na multidão assim, dá licença, abre aí para eu passar, tal. Opa, Jesus é o seguinte, ô carpinteiro, seguinte, estou com um problema lá em casa, vamos lá comigo. Que eu sou o chefe da sinagoga, sou Jairo, e estou lhe convidando ou lhe intimando aí na minha casa. Não, a Bíblia diz que ele se prostrou, que ele adorou, que ele se humilhou, porque aquele que se exalta
é humilhado pelo próprio Deus, mas aquele que se humilha será exaltado. Quer ver um exemplo claro na Bíblia? A Bíblia conta a história de um homem chamado Naamã, né? Grande exército do rei da Síria. Homem poderoso. Pela mão dele o Senhor operou grandes batalhas, grandes livramentos. E diz que esse homem ficou leproso, da cabeça até os pés. E um dia ele guerreou contra Israel, levou cativo uma menina com a mesma idade da filha de Jairo, aproximada ali 12 anos. A menina foi ser serva na casa dele. E ela percebeu que o seu senhor tinha uma fortuna imensa e estava gastando dinheiro à toa com os médicos e não era curado pela lepra. Aí a menina, com medo de falar com ele, porque ele era poderoso, né? Imponente. Eu fico imaginando Naamã, né? Devia ser um cara assim, né? Aqueles guarda-roupa humanos, né? Já viu aquele segurança assim que parece um guarda-roupa? Quando ele aparece assim, você já... bom dia, boa tarde, né? Tal, né? Você já baixa a crista. Né? Naamã estava lá na casa dele, aí a menina falou para a esposa dele. E a esposa dele falou para ele: olha, tu trouxeste das filhas de Israel uma menina cativa. Ela disse que lá na cidade de Samaria, em Israel, tem um profeta chamado Eliseu. E que se você for lá e se encontrar com Eliseu, ele vai tocar em você e você vai ser livre da sua lepra. Naamã disse: rapaz, é agora mesmo. Se o problema é esse, mandou apiar cavalo, jumento, encheu os animais de ouro, prata, uma fortuna ele encheu e disse: vamos para Israel. E foi para Israel. Chegou em Samaria, todo mundo ficou preocupado, porque, né? Entra um general vitorioso em Samaria, hein? Entrando, pá, com aquela comitiva, né? O rei de Israel já mandou receber ele, mandou chamar o homem no palácio. Quando Naamã chegou, disse assim: olha, eu vim aqui para ser curado da minha lepra. O rei disse: misericórdia. Por acaso eu sou Deus para te curar da tua lepra? Tu está querendo guerra comigo? Ele disse: não, rapaz, eu não quero nada com você não. Eu estou atrás de um tal de Eliseu. Que tem uma serva minha, disse que se esse profeta ordenar, tocar em mim, eu vou ser curado. Aí o rei mandou ele para a casa de Eliseu. Olha que cena, hein? Imagina, tu lá na tua rua, né? Tem um velho profeta lá que mora na casinha mais simples lá da tua rua. Aí de repente tu tá chegando com o teu carro, quando tu vê aquela comitiva, segurança para tudo quanto é lado, luz, sirene, abre. Mas o que é que está acontecendo aí? Mas foi que houve? Rapaz, o general Naamã tá vindo aí. Hein? Imagina a cena, né? E Naamã chegando na casa de Eliseu, aí diz que Naamã chegou, parou na porta de Eliseu. Eliseu nem saiu na porta para ver a cara do cidadão. Ele ficou tão revoltado, ele disse: eu saí lá da Síria, fui recebido pelo rei, e chego na casa desse profeta, e o cara não me recebe. Ele ficou muito indignado, a Bíblia diz. E aí ele, pegou a galera, falou: vamos embora, esquece aí, vamos embora. Foi embora no caminho, com raiva, resmungando. Aí alguém de bom senso chamou ele, conversou com ele, né? E lá na porta ele perguntou a Eliseu, né? Eliseu não foi recebê-lo. Ele, pelo menos, alguém deve ter perguntado: o que é que deve fazer para Naamã ser curado? Vai lá no rio de Israel, no Jordão, dá 7 mergulhos. Aí ele disse: mas rapaz, lá na minha terra tem rio 1000 vezes mais limpo do que esse rio ceboso. Naquela época, e na época que Naamã foi lá, o rio de Israel, né, o Jordão, ele transbordava, e antes dele transbordar, ele ficava imundo. As chuvas é que limpava ele. Ele disse assim: não tem rio mais limpo lá na minha terra, e esse cara manda eu dar um mergulho nesse rio, né? É a mesma coisa, né? Você chega na porta do profeta Rivaldo, né? Precisando de uma cura, ele diz assim: vai lá no Tietê, dá 7 mergulhos lá. Hã? Você não ia mandar chamar a polícia para prender o profeta? Porque isso é xingamento, isso é humilhação. Então ele disse: tem rio melhor na minha terra. Foi embora. Aí alguém disse: meu senhor, pare, raciocínio, se humilhe, tenha bom senso. Se o profeta tivesse te pedido algo extraordinário,
Tu que és corajoso, né? Olha que conselho, hein? Tu que és corajoso, tu não faria? Aí ele parou, pensou, ponderou, ele disse, pois é. Aí, entra no rio. Aí ele foi lá, tirou as vestes e tal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu acho, pensando, quando ele mergulhou o sexto, ele ainda olhou assim. Deu o último, homem, deu o último, pelo amor de Deus, deu o último. Ele mergulhou. Quando ele saiu, curado para a glória de Deus. Por quê? Porque ele se humilhou. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graças ao humilde, àquele que se humilha. Jairo se humilhou na presença de Jesus. Ele caiu aos pés. Essa expressão, cair aos pés, é um ato de humilhação. E aí Jairo vai a Jesus, não só com o objetivo, apressadamente, humildemente, mas Jairo vai a Jesus com a coisa mais importante que um ser humano deve ter no coração para ter um encontro com Deus, que é a fé. Ele foi acreditando que Jesus tinha o poder de curar sua filha. Veja que coisa, que contraste aqui na história, né? A mulher do fluxo de sangue disse assim, ó: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela tocou e foi curada. Jairo foi ao contrário. Ele chegou diante de Jesus e disse assim: mestre, venha apressadamente à minha casa. Minha filha está moribunda, quase a morrer. Vem e toca nela. Não é o contrário? E ela será curada. E aí Jesus vendo, né, Jairo com objetivo, Jairo com a pressa, Jairo com humildade, Jairo cheio de fé, Jesus olhou para ele e disse: você quer que eu vá à sua casa? Vamos para a tua casa. Você quer levar Jesus para casa, irmão? Tenha fé. Que ele vai com você. E você pode até entregar a tua casa para ele, que ele vai fazer morada lá. A minha casa, Jesus faz morada lá, porque faz muitos anos que eu entreguei ela para ele. Desde 1982. Quando ele me aceitou como filho dele, eu entreguei minha casa para ele. Às vezes, né, a gente, né? Minha casa, minha... Não é minha casa. É emprestada. Jesus me emprestou. É dele, não é mais minha. Então, Jesus está aqui para ir com você. E ele vai pela fé. Pastor, qual é o tamanho da fé que eu tenho que ter para Jesus ir comigo? Tamanho de um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda, pastor? Dá para o senhor ilustrar aí, para eu ter uma dimensão, uma ideia? Tamanho da cabeça de um alfinete. Se Jesus tivesse dito para algumas pessoas, você tem que ter a fé, tamanho de uma melancia, muita gente teria, viu? Eu não sei se eu teria. Mas, olha, tamanho de um grão de mostarda já dá para começar. Eu fico animado. Porque a Bíblia diz que a fé cresce. Eu alimentando a fé, ela cresce. Então ela pode começar tamanho de um, né? Cabeça de um alfinete e ó. Uma melancia de itu, grandona, gigante. Fé gigante. Jesus vai com Jairo. Jesus vai com Jairo. E indo com Jairo, Jesus soluciona o seu problema. Mas veja que coisa interessante. Quando Jesus disse assim para ele, ó: vamos, eu vou contigo para a tua casa. Eles pegaram o rumo em direção à casa de Jairo. Aí vieram alguns empregados que estavam lá na casa de Jairo, que não acompanharam ele e deram uma péssima notícia. Chegaram para Jairo, não deram nem aquela notícia. Jairo, opa, que bom que você conseguiu que Jesus Jesus fosse com você, rapaz. Que bom, a menina está lá ainda, vamos logo, né? Não, mas chegaram e falaram assim: Jairo, sinto muito, não adianta mais, a menina morreu. E aí, irmãos? Péssima notícia, né? Aí Jesus olha para Jairo, e Jesus diz o que para Jairo? Crê tão somente. Não temas,
creia tão somente. E a Bíblia diz que Jairo tomou aquilo para si e creu. A Bíblia não diz que ele foi no caminho arrancando os cabelos, se desesperando. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: creia, não temas, creia tão somente. Eu vou à tua casa e vou tocar na tua filha. E Jairo saiu ao lado de Jesus caminhando. O texto não diz que ele chorou, que ele murmurou, que ele reclamou. Ele fez o quê? Ele creu. Ele acreditou. E ele foi com Jesus. Então veja, Jairo vai com Jesus, verso 24. E Jesus vai com ele. Enquanto eles andavam, verso 25, ele recebeu uma péssima notícia. Mas, meus irmãos e irmãs, a Bíblia deixa claro isso, que quem anda com Jesus e tem fé em Jesus, não teme mal notícia. Não teme. Tem que ter confiança. Vou te dar um exemplo simples da minha vida. Os irmãos sabem, quando eu prego aqui, eu gosto de dar testemunho daquilo que eu vivo, daquilo que Deus faz na minha vida. Também na vida dos irmãos. Mês passado eu estava em casa, minha filha mais nova chegou. Pai, estou de férias da faculdade. Eu digo, glória a Deus, né? 30 dias em casa, tá. Beleza, né? Tá. Aí eu estou lá no quarto, lendo um livro, tranquilo. Ela disse assim: pai, chegou um boleto da faculdade. E eu tinha esquecido que tinha que pagar a tal da rematrícula. E aí, quando ela falou no boleto, eu digo: mas minha filha, mas você não está de férias? Eu vou pagar para você ficar em casa? Esquecimento, né? Ela disse: pai, mas é justamente nessa época que tem que pagar a rematrícula. Aí, né, eu calculei lá, né, a mensalidade que eu pago todo mês. Eu digo: dá para pagar, né? Dou um jeitinho aqui, aperto de lá, né? Cubro a cabeça, descubro o pé, ou cubro o pé, descubro a cabeça, e a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito. Aí ela me trouxe o boleto. Está lá, 1.200, quase R$1.300. Aí eu fui no aplicativo do banco. Está lá, 300 conto. Eu disse: eita Jesus, e agora? Falta 1.000. Eu não tenho onde pedir, não tenho onde buscar. Eita Deus, misericórdia, né? Falei para minha esposa falou assim: meu Deus do céu. É um problema atrás do outro. Eu digo: pois é, minha querida. E temos que acreditar que Deus proverá. Ela me deu o boleto, ela disse: o senhor pode pagar até a semana que vem. Eu disse: tá bom. Aí no sábado eu fui lá para Hortolândia, igreja de Hortolândia. Fui lá fazer um trabalho, fiz o trabalho lá o dia todinho, sábado, o dia todo. Aí, à tarde, eu fui na casa do presbítero Marquinhos, né, filho do pastor Oswaldo. Fui lá almoçar, e a gente estava conversando. Aí, vai aquele papo gostoso, a gente com a família dele, estava eu e mais um irmão lá do Jardim ABC. Aí o Marquinhos vem com algumas notas de R$100, né? Dobrou assim, colocou no meu bolso: pastor, está aí uma oferta para a sua despesa. Aí eu nem olhei, sabe aquele negócio que a conversa está tão gostosa? Tá bom, irmão, obrigado, Deus abençoe. E coloquei aqui no bolso, esqueci. Cheguei em casa, aí fui tirar a roupa para colocar no cesto para a mulher lavar, e eu lembrei do dinheiro. Vou lá. Conto o dinheiro. Quando eu conto o dinheiro, irmão, estava lá os R$1.000. Os R$1.000, irmão. Tu acha que eu fiz o quê lá no quarto? Tu acha que eu fiquei quietinho? Não. Quem me conhece sabe. Eu fiz barulho, eu faço barulho mesmo. Né? Eita Deus bom, aleluia! Aí minha mulher vem correndo: que foi? Eu disse: mulher, Deus deu a bênção. Aí falei para ela, ela também se alegrou, e graças a Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus da providência. Então, quem anda com Jesus, pode até vir a má notícia vem, bate na porta, mas a pessoa não teme, porque ela sabe no Deus em quem ela crê. Ela sabe que esse Deus é bom e é maravilhoso. E Deus entra mesmo com a providência e com o livramento. Então, meus irmãos, Jesus vai com Jairo e ele faz 3 declarações, para nós fecharmos aqui. Veja mesmo, ele diz a Jairo: não temas, crê tão somente.
E ele diz o mesmo para nós nessa noite. Se nós estamos com problema, com a dificuldade, com a necessidade, passando por uma tribulação, seja lá o que for, ele está dizendo para nós nesta noite: não temas, creia tão somente. Ele está nos dando uma palavra de encorajamento. Ele deu essa palavra a Jairo. Jairo, olha, você está ouvindo que sua filha morreu? Você não entregou o problema na minha mão? Então eu digo para você, não tema, creia tão somente. Creia em mim tão somente, que eu vou lá para resolver. E quando Jesus vai com você, meu irmão, portas se abrem, caminhos se abrem, milagre acontece e Deus opera maravilha. Porque aonde Jesus vai e aonde Jesus está, a coisa muda, meu irmão. A coisa muda, minha irmã. Quando você vai com Jesus para uma batalha, você está indo não é com um soldado raso chamado pastor Rivaldo ou pastor Zezinho. Você está indo com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Que vai como teu escudo, vai como tua defesa, vai como teu ajudador, como teu protetor e como guerreiro para lutar por você. E você apenas vê a queda do teu inimigo e glorifica o nome dele. Então Jesus deu essa palavra para Jairo. Lá na casa de Jairo, quando ele entrou na casa, estava o alvoroço lá. Eita, eu fico imaginando, quando eu era pequeno, né? Que morria alguém lá perto da casa da minha avó, que vó levava a gente lá no Nordeste, misericórdia, menino, quando morria alguém, olha a gente entrando nas casas, a gente saindo a noite todinha. E dependendo do lugar e quem morresse, olha, tinha que fazer café, porque era gente entrando, gente saindo, e meus pêsames, não sei o quê, e tal, aquele alvoroço, né? Era gente rezando, um rezando Ave Maria, outro rezando Pai Nosso, e aquele alvoroço. Aí quando Jesus chegou na casa, estava aquele alvoroço, gente chorando, estava lá as carpideiras, estava lá os parentes, todo mundo chorando. Aí Jesus chega no meio da casa e diz assim: por que estáis alvoroçados e chorais? A menina não morreu, dorme. Você leu aí o que o texto diz? Você viu a reação da galera, como diz o povo hoje? Viu a reação da galera? Começaram a rir dele. Mas espera aí, irmãos, a menina não tinha morrido? Por que Jesus disse que ela estava dormindo? Vocês já pararam para pensar nesse fato? Sabe por quê? Porque a morte para nós mortais, é o fim mesmo. A morte é a morte, acabou, morreu, não tem mais jeito. Mas para Deus, a morte é como um sono, que ele chama o morto de volta e ele atende e revive. E quem é que estava ali? Não era Emanuel, o Deus conosco? Era ele. Ele disse: olha, a menina não está morta, apenas dorme. E ele não parou, ele disse: e eu vou despertá-la. Ele não disse para o pai? Foi que ele disse para o pai: não temas, crê tão somente. E aí o que foi que ele fez? Olha aí, olha o que ele fez. Ele chega na casa, aí os incrédulos começam a zombar, começam a rir. Aí ele falou assim: sai todo mundo. Pessoal dá risada aí, pessoal incrédulo, sai todo mundo, só fica os crentes. Quem eram os crentes que estavam ali? Jairo, a esposa, Pedro, Tiago, João e o próprio Jesus. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, irmãos? Qual é o sinal que Deus está nos dando aqui? Que Deus não opera onde há incredulidade. Ele só opera onde tem fé, onde tem confiança nele, onde tem pessoas que crê, pelo menos o mínimo possível que crê. Ele opera. O incrédulo, o que não crê, sabe o que ele recebe de Deus? Sai, pode sair. Mas o que crê, recebe de Deus a vitória. Jesus está lá no quarto, aí ele chega, senta ao lado da menina. Mateus diz que Jesus pegou na mão da menina, Jesus olhou para ela e ele fala em aramaico. É uma das poucas vezes que o Evangelho diz que ele falou em aramaico. Ele diz assim: menina, eu te digo, talicumine, que quer dizer: menina, levanta-te e anda.
E imagina, Mara, hein? A mãe da menina lá, né? Olhando Jesus falar aquilo. Aí, de repente, ela vê a menina se movimentando. Hein, irmã Magda? Hein, que bênção, né? A menina se levantando, sentando na cama, olhando para um lado, olhando para o outro, né? E Jesus sendo glorificado, aquele pai começa a chorar, aquela mãe começa a glorificar, os discípulos começam a exaltar a Deus, e Jesus, para provar que a menina estava viva mesmo, ele disse, pode dar de comer para ela. E deram de comer a menina. E aí, ele estava lá no quarto. Nesse momento que eu queria ter uma máquina do tempo, eu ir lá naquela casa com um celular, com uma câmera boa, filmando a galera da incredulidade lá na sala. Esperando. Disse que a menina estava morta, Esse carpinteiro é doido, o médico passou aqui, já examinou a menina, disse que a menina estava morta. E esse cara chega aí, lá de Nazaré, metido a bicho, dizendo que a menina está dormindo. Eu fico imaginando a porta abrindo. Você já parou para pensar na cena? E Jesus assim, saindo com a menininha. Vamos lá, garota, vamos lá. Vamos para a cozinha comer. Ai, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo mesmo. E Jesus ressuscitou a menina, Jesus curou a menina, Jesus libertou a menina, Jesus abençoou aquele pai que foi com objetivo, que foi apressadamente, que foi humildemente, que foi pela fé. E pela fé ele foi abençoado. Então, meu irmão, minha irmã, tenha fé. Confie tão somente e você verá a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que todos possam ser alcançados pela sua graça. Vamos ficar de pé?